Só recapitulando alguns dados aqui, 90% do mercado reprova o governo Lula e 100% do mercado está pouco ou nada satisfeito com o pacote fiscal anunciado pelo ministro Tachad. O apelido pegou. Bom, endereçando a crítica aqui do meu estimado debatedor, quem é esse tal mercado que tanto rejeita as políticas do governo petista? São 105 agentes do setor financeiro, entre gestores de fundo de investimento, economistas, analistas e tomadores de decisão, que foram ouvidos pelo Instituto de Pesquisa Quest. Portanto, o mercado, nesse contexto, pelo menos, são alguns dos maiores especialistas do país em finanças privadas. É gente graúda que decide, que influencia para onde que flui a corrente de riqueza que circula pelo sistema financeiro nacional. Será que eles têm algum viés contra o lulopetismo? Muito pelo contrário. A Faria Lima foi cúmplice da volta do PT à cena do crime. Comunicado do Banco Credit Suisse aos seus correntistas em 2022, aspas, se Lula for eleito, ele será pragmático, com aprovação de reformas e com algum avanço no processo de consolidação fiscal. Na mosca, hein? Lula recebeu um país superavitário e entregou já em 2023 o segundo pior déficit da história, 230 bilhões de reais no vermelho. De lá para cá, Lula aboliu o teto de gastos, deixou as estatais deficitárias, aumentou a relação dívida-PIB, afugentou bilhões de dólares em investimentos estrangeiros e está perdendo o controle sobre a inflação. Se o Credit Suisse ainda existisse, os responsáveis por esse relatório certamente seriam demitidos. Mas, voltando aqui para as eleições passadas, manchete da Folha, outubro de 2022, Faria Lima progressista promove jantares para aproximar indecisos de Lula. Até mesmo acionistas de grandes instituições entraram no ringue do lado vermelho. A senhora Neca Setúbal, herdeira do Itaú, uma fortuna aí calculada em quase 2 bilhões de reais, fez campanha para Lula e Haddad. O que, aliás, se provou ser um excelente investimento. Portal G1. Junho de 2024. Lucro dos bancos bate recorde histórico e soma 144 bilhões em 2023, aponta Banco Central. E uma última manchete aqui de 2022, dessa vez da revista Veja. Um dos maiores investidores do país compara Bolsonaro a Dilma e poupa Lula. O senhor Luiz Stuhlberger, que é um reconhecido gestor de fundos, definiu a escolha de 2022 da seguinte forma: usando uma linguagem das ruas, é um psicopata contra um incompetente bem-intencionado. E sobre o Lula da Silva, esse tal, aspas, incompetente bem-intencionado, ele fez a seguinte previsão: não acho que um Lula revanchista, ou um Lula sindicalista, ou um Lula de esquerda vão predominar. Então, alguém, por favor, dá o troféu Credit Suisse para o senhor Stuhlberger. Mas justiça seja feita. De lá para cá, o Luiz Stuhlberger, assim como vários outros Faria Limers, já fizeram seu treino de triatlo, já vestiram seus sapatênis, se olharam no espelho e reconheceram que foram enganados pela máquina de propaganda petista. Vejamos aqui o que diz o senhor Luiz Stuhlberger hoje em dia. Aspas. Eu me penitencio por ter acreditado que o PT poderia, minimamente, ter alguma seriedade fiscal. Então, essa aterrissagem, na realidade, ela aparece na pesquisa Quest, Basília. Em julho de 2023, 56% do mercado avaliava o governo Lula como regular ou bom. Agora, só 3% aprovam o governo, 7% o classificam como regular e os outros 90%, como nós vimos, reprovam as políticas fiscais e econômicas de Lula e Haddad. Ou seja, a rejeição do mercado ao governo Lula não é de viés ideológico, como propôs o meu estimado debatedor. É uma rejeição técnica, é uma reação a medidas que estão endividando o país, endividando as estatais, endividando as famílias brasileiras e comprometendo o futuro da nossa economia. E desculpa me estender, mas para fechar, Basília, sabe quais são os dados aqui que mais me preocupam nessa pesquisa? Esses aqui. 96% do mercado considera que a política econômica está indo na direção errada. 88% dos agentes econômicos acreditam que a economia brasileira vai piorar no ano que vem, 2025. E, finalmente, 67% dos entrevistados disseram que vão aumentar seus investimentos, mas lá no exterior.